castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos mais uma vez, pela graça de Deus, estudarmos juntos nessa manhã. Eu vou estar convidando os irmãos para que abramos as nossas Bíblias em 2 Pedro. Vou deixar o relógio aqui para mim acompanhando as horas. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos estar lendo de forma que os irmãos possam estar acompanhando o versículo 1 até o versículo 15. Na verdade, nós estaremos, pela graça de Deus, continuando um estudo que nós fizemos iniciando no dia 21/6/2024. Eu acho que se eu repetisse o estudo aqui, já ninguém ia lembrar mesmo, né? Mas ele é uma continuação. E aí vamos estar relembrando alguns pontos e vamos estar continuando esse estudo a partir aí da carta de Pedro, 2 Pedro. E diz, 2 Pedro, capítulo 1, a leitura dessa vez do versículo 1 até o versículo 15, para relembrarmos, mas o nosso estudo continuará a partir do versículo 8 até o versículo 15. E pretendemos aí terminar essa primeira parte. Então, leamos, os irmãos podem estar acompanhando. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém. Oremos mais uma vez, que Deus continue a nos abençoar. Senhor Deus, nós clamamos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito nos conduza em toda a exposição da Tua palavra e nos guie para que toda a nossa imperfeição, todas as nossas falhas, tudo aquilo que realmente somos, o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, para que, a começar em mim, em cada um de nós, possamos compreender, possamos aprender com a Tua palavra, porque é ela que fala aos nossos corações. Ajude-nos, guie-nos, fortaleça-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, como eu disse, esse livro, o livro de Pedro, 2 Pedro,
Nós iniciamos um estudo há um tempo atrás que dizia então sobre a quem Pedro dizia, para quem Pedro falava sobre essas afirmações. E naquela ocasião, né, nós colocamos ali a partir do versículo 1 até o versículo 7. E ali nós relembramos esses conceitos de que Pedro falava para irmãos em Cristo. Pedro falava para aqueles que estavam ali presentes, não só naquele tempo, mas em todos os outros tempos. Poderíamos dizer para nós hoje, em todo o tempo, para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, para aqueles que amavam o Senhor e confiavam no Senhor. Então, essa carta de Pedro é endereçada aos cristãos. Pedro ali ele se compara como aqueles cristãos, então nos versículos iniciais ele relata que ele faz parte dessa igreja, que por ser apóstolo ele não considera-se superior, mas ele entende que ele faz parte do mesmo corpo. Ele está junto com os irmãos, aprendendo, e está ali sendo instrumento de Deus para expor e ali ensinar a palavra de Deus. E aí ele prossegue, dizendo algumas características que os cristãos devem ter. E isso será, poderemos dizer, o nosso tema nessa manhã, que continuará dizendo: o cristão precisa crescer espiritualmente. O cristão não pode estagnar, ficar parado. Ele não pode se acostumar com a realidade do mundo e nem a nossa própria realidade. O que Pedro aqui está nos ensinando através dessa carta, ensinando ali aos cristãos, são uma prática cristã que deve ser seguida, que deve ser buscada, e que isso mostra a nossa confiança e a nossa segurança em Cristo que nos deu a salvação. Sempre quando falamos dessa prática, dessas questões que são relacionadas à função humana, nós nunca podemos dizer, tentar colocar aqui dizendo que a salvação depende do homem. Então, no aspecto aqui, todas as nossas questões vão dizer a partir de Cristo que Ele requer que nós, salvos, façamos. Então, a ideia dos textos dessa passagem não é dizer que o homem pode conseguir a sua salvação por méritos ou que a salvação depende do mérito humano. Se é algo que nós podemos concordar e confiar, é que não há mérito nenhum no homem. É que crermos que ao partirmos, ou ao Senhor Jesus voltarmos, a consciência que nós temos é que não merecemos o céu, não merecemos o recebimento do Senhor Jesus Cristo, dizendo: vinde a mim, a porta dos céus. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Então, isso é bem claro dentro das Escrituras. Mas Pedro aqui ele fala que a partir de que somos salvos e para realmente confirmarmos essa salvação, ele nos dá condições de nós avaliarmos as nossas vidas, avaliarmos as nossas ações como crentes. Então, Pedro aqui ele não quer deixar os irmãos confortáveis no sentido de descansem na graça de Deus, que ela nos dá a salvação, mas ele quer dizer: aprendam com a graça de Deus, com essa salvação, como é o nosso proceder. Ele não diz que a vida cristã será fácil, ele não diz que não haverá esforço, ele não diz que nós podemos pecar e pecar e pecar. Isso não transfere a responsabilidade que nós temos diante da salvação dada por Cristo. Então aqui a questão é clara, dizer a salvação é de Deus. Os primeiros versículos mostram que a fé é dada por Deus, que Ele a dá, e que a fé é salvadora, como vimos algum tempo atrás. Mas ele mostra que, a partir disso que Deus nos dá, essa fé, essa graça, nós precisamos crescer. Então, podemos dizer como o tema é o crescimento espiritual. O crente precisa crescer. Nós, cristãos, precisamos sempre caminhar. Não podemos nos acostumar, não podemos fixar nas nossas ações, nas nossas atitudes ou nos limites que muitas vezes nós próprios nos colocamos, Nossos limites, dizendo: eu sou assim, nunca mudo, e a vida é assim mesmo, e Deus me aceita como sou. Mas o Senhor mostra aqui que Ele requer realmente de nós uma vida de compromisso, uma vida de
crescimento espiritual. Nós podemos dizer aqui, dentro do versículo 3 até o versículo 7, ele traz algumas características que os cristãos devem ter. Essas características também estudadas, que é a fé, a virtude, o conhecimento, que é o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Isso aí está a partir do versículo 3 até o versículo 7. E aí nós vamos ver que não é uma ordem cronológica que nós devemos ter cada um pouco, mas que é um todo. Que todas essas virtudes, características, elas precisam fazer parte da vida cristã. Então nós precisamos ter domínio próprio. Não é escolha, é o Senhor que nos capacita, mas nos determina a ter. Nós devemos ter fé, nós devemos ter amor, nós devemos ter piedade, nós devemos ter conhecimento. Por isso, dia após dia, nós temos a condição de lermos as Escrituras e orarmos ao Senhor para que Ele nos ensine, para que Ele nos capacite. Então, nós não temos a questão de que já estamos prontos, já estamos no nosso limite. E aqui, então, Pedro vai dizendo, olha, é preciso que essas características, essas virtudes estejam presentes na vida de vocês, na vida de nós, cristãos. Então, isso foi o que nós estudamos em janeiro de 2024. E aí nós paramos no versículo 8. E o versículo 8, ele vai reafirmar, então, essa virtude, e ele ainda vai trazer, então, as condições principais que mostram o porquê que nós devemos ter essas virtudes e por que essas virtudes que são aqui recomendadas, estão aqui analisadas dentro das Escrituras, e Pedro recomenda aos cristãos de todas as épocas, elas devem continuar presentes. E a partir do versículo 8 diz assim, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazendo que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele age com amor, com a dedicação pastoral de Pedro, mas ele traz uma realidade, irmãos, que não adianta nós acharmos que podemos viver a nossa vida de qualquer forma. Não adianta nós confiarmos na graça ou na salvação, mas não constantemente avaliarmos o nosso eu e termos a convicção da nossa salvação através das nossas atitudes. E ele mostra que essas atitudes, essas virtudes aqui relatadas, dentro dessa característica de um cristão, elas precisam ser exercidas. Nós precisamos praticar a vida cristã. Aqui mostra, claro, que se o versículo 8 e o versículo 9, que vamos ver posteriormente, ele traz um contraste entre você é salvo, você é cristão, você pratica aquilo que Deus ensinou. E aqueles que não praticam, o versículo 9, ele diz, nós vamos ver depois o que aquelas pessoas que não praticam são na verdade, e como elas agem no mundo. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos trazer nessa manhã, a partir de toda essa lembrança que nós fizemos sobre o comportamento cristão, devemos praticar. Não há condição de um cristão crer, falar e não viver. A vida cristã é de prática. A nossa vida é de uma constante luta contra o nosso pecado, contra o nosso eu. A nossa realidade de sermos chamados, de sermos salvos por Cristo, não é acostumarmos com o que somos, mas é dia após dia uma melhora, uma melhora, uma melhora. É dia após dia lutar contra o nosso eu, contra as nossas características, contra os nossos erros, contra as nossas falhas. É dia após dia buscar esse conhecimento no Senhor. Então, irmãos, ele deixa bem claro, o versículo 8, ele diz assim, existindo em vós aumentando. Então, é algo que precisa aumentar. Isso traz uma característica da igreja, no sentido das igrejas visíveis de Cristo, que se traz do que a igreja às vezes se acomoda e pensa que não precisa evoluir. Nós tenhamos aqui, irmãos, que como cristãos, a igreja sempre precisa evoluir. Nossa vida cristã precisamos evoluir. Precisamos deixar de sermos crentes como bebês, no sentido de que com um pequeno alimento espiritual, a demonstração das nossas ações
e precisamos crescer. Nós podemos ver que esse aspecto demonstra a salvação de Cristo em nossas vidas. Nós podemos, ficar atemorizados com a morte, nós podemos, todos nós pensamos às vezes, nessa vida como é passageira, mas no sentido de que temos que ter a confiança de que ao partirmos, estaremos com Cristo. Temos que ter a confiança de que Ele nos salvou. E essa confiança é em nós realizada com as nossas ações dia após dia, com o nosso compromisso com Cristo, com o nosso compromisso com a igreja, com o nosso compromisso com a palavra de Deus. E aqui uma outra tradução parte do sentido aqui, porque essas coisas existindo em vós aumentando. A versão que nós utilizamos é fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos. E uma outra versão diz assim, fazem com que não sejam ineficazes e infrutíferos em vosso conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos aí caminhando para o fim de ano e tantas outras questões. Não existe espaço para dizer que não há trabalho para nós cristãos. O Senhor nos chama a trabalhar. Seja no que Ele for nos chamar, mas o Senhor nos chama a trabalhar. Mostra que esse comprometimento com Cristo, ele traz frutos. Então, ele traz trabalhos. Ineficazes e infrutíferos são aquelas pessoas que não têm ali condições de produzir alguma coisa, de estar contribuindo para a obra do Senhor. Nós podemos ver que esse versículo 8 ele é muito claro dizer: precisamos frutificar, precisamos trabalhar. Somos chamados, somos salvos para viver um evangelho. A salvação em Cristo, e é a primeira parte específica de Pedro, ela não começa no céu. A salvação em Cristo começa aqui, no mundo onde Ele nos chama. Muitas vezes nós, até nos acostumamos de viver uma vida aqui que é distante de Deus, muitas vezes, e pensamos que no céu nós vamos ter esse tudo. Nós não queremos viver com Cristo aqui, queremos viver na eternidade com Cristo. Então Pedro ele chama a reflexão da igreja: olha, igreja, a vida cristã, a salvação, a graça é dada por Deus, mas ela começa a ser exercida aqui. Não é quando nós fechamos os nossos olhos ou partimos, que pode ser a qualquer momento, e abrimos os nossos olhos e pela graça e pela fé encontrarmos com Cristo, recebidos na glória, ruas de ouro, aonde toda enfermidade, toda dor, tudo ficará para trás. Mas no céu, essa salvação, ela não começa a partir daquele momento. Ela começa aqui. Ela começa com perseverança. Ela começa com domínio próprio. Ela começa com fé, com dedicação, com amor, com compromisso. A nossa vida cristã e a realidade de sermos salvos, ela é nas nossas ações. Precisamos ser produtivos. Precisamos trabalhar. Não no sentido que devemos ter cargos ou estarmos em algum trabalho visível. Não necessariamente nesse aspecto, mas no trabalho de quê? Constante da nossa vida espiritual. Eu preciso estar com compromisso com Cristo. Eu preciso orar. Eu preciso ler. Eu preciso estar na casa de Deus constantemente. Porque não é isso que transmite a salvação. Não é por causa disso que eu serei salvo. Mas é isso que mostra a salvação de Cristo em minha vida. É isso que mostra que, ao partir desta vida, eu, com a graça, terei a convicção, estaremos abrindo os nossos olhos, como um piscar e fechar de olhos, mas estaremos na graça, não no inferno. Essa é a realidade do versículo 8. E ele diz em si, então, o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reafirma o que, irmãos? A nossa verdade, o nosso conhecimento precisa estar firmado em Cristo Jesus.
não são nas nossas próprias ideias, não são nas nossas convicções, mas é realmente naquilo que Deus tem para cada um de nós, que é a sua palavra. Por isso o estudo da palavra de Deus, por isso o comprometimento com o ensino bíblico, com a Igreja de Cristo, ele nos traz esse ânimo, ele nos traz essa condição de sempre buscarmos uma melhora constante. Nós precisamos evoluir dia após dia. E isso, irmãos, nós podemos dizer o quê? Que a nossa realidade cristã, tantas vezes, ela nos deixa acomodados. O que é acomodados? Estamos bem, estamos comprometidos com Cristo, vivemos também as nossas vidas numa forma religiosa também, mas Cristo nos chama a um despertamento de que é muito mais do que essas práticas religiosas também, que é muito mais o fato de, às vezes, também não ter este compromisso, mas é o fato de termos uma aparência compromissada com Cristo. Aqui ele não diz que esse trabalho é só estar na igreja ou só os compromissos religiosos. Mas aqui a realidade é de uma vida realmente dia após dia nas nossas ações com o nosso próximo. Então é uma reflexão, como estamos, né? As nossas ações com o nosso próximo. Como estamos no nosso controle, nosso domínio. Como estamos na nossa confiança em Cristo. É isso que Pedro nos chama a sua igreja a refletir. Precisamos evoluir sempre. Precisamos sempre despertar em nós essa lembrança que Pedro faz aos crentes, dizendo: a nossa vida espiritual, ela nunca é fácil. O ser cristão, a porta estreita, é realmente um caminho difícil. Nós não temos a condição bíblica de expor ou de anunciar, às vezes como muitas outras ideias ou muitos grupos religiosos noticiam, de que a vida cristã será uma vida de alegria constante, de liberdade, de realizações. A vida cristã, a partir do que nós temos em todas as Escrituras, ela exige esforço, ela exige dedicação, ela exige compromisso, ela exige negar o nosso eu. Ela exige que nós realmente morramos para nós e vivamos para Cristo. Isso não é fácil. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Cada um de nós podemos dizer que temos até os nossos motivos reais, talvez coerentes na nossa visão humana. Mas Cristo vem dizer que os nossos motivos, que as nossas convicções, não é aquilo que Ele quer para nós. O que Ele requer para nós é a sua palavra, a sua verdade. Que muitas vezes dói em nós, que muitas vezes é difícil para nós, mas Ele vem dizer que é preciso esforçar, que é preciso reconhecer que se somos de Cristo, se vivemos para Cristo, essas são as nossas atitudes. Esse é o nosso compromisso com Cristo, pela palavra. Um compromisso contínuo, um compromisso de fidelidade, um compromisso de trabalho, de produção, de produzirmos. Um compromisso que é individual, mas que mostrará depois um impacto coletivo. A partir de cada um de nós, imaginemos como a Igreja de Cristo não produziria tantos mais frutos. Se a começar em mim, a começar a cada um de nós aumentássemos a cada dia mais, como diz as Escrituras, o nosso compromisso com Cristo. Nós temos duas realidades que não são aquilo que devem ser apresentadas, mas devem ser avaliadas. Duas realidades que são a realidade de que as super igrejas, né, elas têm ali aquilo que é correto, quer dizer o que elas crescem porque elas estão dentro do Evangelho, mas também temos que ter uma realidade de que o fato de sermos uma igreja que não cresce tantas vezes, ela também precisa ser avaliada se estamos seguindo o compromisso de Cristo.
Porque o Evangelho diz que o Evangelho cresce, o Evangelho frutifica. A igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer espiritualmente. A igreja precisa continuar produzindo frutos, precisa continuar pregando o Evangelho. Então não há espaço dentro das Escrituras para acomodar no sentido tamanho de membros e de efeitos. Não há espaço também para fazer qualquer tipo de atitude para encher um crescimento físico aparente. Mas há sempre reflexão para dizer: como está o meu comportamento diante de Cristo? Como está a minha vida diante de Cristo? A qualquer momento, Cristo pode me chamar como tem chamado muitos de nossos irmãos. A qualquer momento, Cristo pode voltar. E qual tem sido a minha preocupação? Preocupação com a política, com taxas, com governos, com a religiosidade de uma igreja, outra igreja. O que realmente tem preocupado o meu coração, o que realmente tem preocupado as minhas reflexões, quando eu acordo, quando eu vivo o meu dia a dia? O que tem sido a minha maior preocupação? O meu zelo pelas Escrituras? Ou as minhas próprias ideias, ou a minha rotina do dia a dia? Então, o versículo 8, tão pequeno, no sentido assim, um pequeno versículo, mas só aqui nós podemos dizer quantas reflexões ele nos traz sobre o nosso comportamento cristão, a nossa realidade cristã. E podemos dizer, o autor, de um livro que estávamos lendo, ele traz a seguinte frase: o bebê ganha peso. Pedro deseja que nosso crescimento no conhecimento de Jesus seja cada vez maior. Nós temos ali, hoje, o Gustavo, pequenininho, da Natália também, da Letícia, crianças pequenas. E assustaremos todos, se chegássemos daqui a 10 anos e Gustavo tivéssemos do mesmo jeito. Se todas as crianças estivessem do mesmo jeito. Engraçado que não nos assustamos com a nossa vida cristã, se ainda continuamos como bebês. Se ainda continuamos como crianças. Se nós não crescemos. É isso que Pedro fala. Você crente, você precisa crescer. Há tempo para tudo, há tempo para ser criança, há tempo para ser adolescente. Você que está, eu que estamos aqui na igreja, precisamos crescer. Porque é isso que fala as Escrituras, que é isso que mostra o comportamento de um cristão. Ele precisa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa consciência. E é isso que Pedro nos chama nessa manhã, a palavra nos chama, que nós tenhamos essa avaliação. O quanto precisamos crescer a cada dia mais. O quanto precisamos parar de sermos como, às vezes, crianças, como bebês, e evoluirmos na pregação, na mensagem, no conhecimento do Evangelho e nas nossas ações como cristãos. Isso Pedro nos chama a reflexão. E aí ele vem o contraponto, que é o versículo 9. Nós temos hoje uma teoria também muito expressa na sociedade, dizendo de que Deus aceita tudo, dizendo que tanto faz, dizendo que podemos fazer o que quisermos e Cristo é amor, é paz. Mas nas Escrituras nós sempre vemos, irmãos, ou analisamos esses dois pontos bem distintos. O versículo 8 diz, o cristão faz isso. O versículo 9 ele diz, o cristão não age assim. Há sempre dois caminhos. Não há como acharmos que um caminho pode levar ao mesmo lugar. Há duas escolhas. Há dois procedimentos. Há atitudes. Lógico que aqui nós não estaremos, ou nunca neste mundo estaremos diante da perfeição, mas o que Pedro e a palavra nos chama é o nosso comportamento, ele precisa ser bem distinto do comportamento da sociedade, do comportamento daqueles que
não foram impactados, não têm a realidade da salvação em Cristo Jesus. E aí o texto continua: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E ele usa essa palavra cego dizendo: olha, vocês não veem. Aquele que não tem essas virtudes, ou aquele que não pratica essas virtudes, ou aquele que não aumenta essa atitude, ele está com uma compreensão, com uma visão totalmente apagada de quem Cristo é. Não adianta falar em salvação se você não pratica essas atitudes, você está cego, você não entende quem Cristo é. Por isso que não há salvação, não há a questão no sentido da responsabilidade humana, dos efeitos da salvação. Quando nós estudamos a predestinação, e muitos dizem: se sou predestinado, posso fazer o que quer. Não há espaço nas Escrituras para isso. Porque Cristo diz: olha, a salvação é dada por mim. Quem é salvo anda assim. Se você não percebeu ainda, se você não foi impactado ainda, você não age como salvo. Nós podemos dizer que humanamente nós não sabemos se na frente essas pessoas serão salvas ou não, porque a salvação é um ato de Deus. Mas o que Cristo quer dizer aqui neste contexto é: não adianta você falar que é salvo, não adianta você se viver essa vida tranquila, acostumada, pensando nas ruas de ouro, pensando em viver eternamente com Cristo, se as nossas atitudes não remetem a isso. Aqui Pedro traz da responsabilidade humana dentro daquilo que Deus ordenou para cada um de nós. Nós somos responsáveis, nós temos as nossas atitudes. O que Pedro traz aqui é nos tirarmos, né, do conforto que nós, às vezes, né, estamos confortados dizendo: somos salvos. Claro, pela graça, é isso que nos sustenta. Mas Pedro fala: precisamos viver. E ele diz aqui, ó, quem não vive assim, quem vive uma vida sem compromisso com Cristo, quem vive uma vida que vive e fala do que quer, do jeito que quer, que não tem domínio próprio, quem vive uma vida sem fé, quem vive uma vida sem piedade, quem vive uma vida sem amor, quem vive uma vida sem perseverança, que é o que? Errar, mas continuar caminhando, é não nos acostumarmos com o erro. Se vocês vivem uma vida assim, vocês são cegos. Mas olha o que Pedro diz aqui, ó, pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes. Vejam que Pedro aqui, ele não fala para a igreja, para os cristãos, como ele fala no versículo 8, o início do versículo. Aqui ele não acusa a igreja de Cristo de viverem assim, mas ele fala aqueles. Ele fala: olha, irmãos, nós precisamos viver assim, assim, assim. E aí ele fala: pois aqueles a quem? Aqueles. Os que estão de fora, que não são da igreja. Aqueles que não foram salvos por Cristo, que não estão na igreja de Cristo, eles agem assim. Então ele mostra esse contraste bem grande, de dizer: olha, quem vive assim não é da igreja de Cristo. E aqui Pedro traz de uma forma carinhosa para a igreja, mesmo instruindo a igreja, ele reconhece: olha, eu sei, eu penso, eu creio que a igreja é de Cristo. E por isso eu digo para vocês, façam isso, 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 permaneçam nisso. Mas ao mesmo tempo eu alerto a vocês que, olha aqueles que estão lá fora, olha a sociedade, olha filho matando a mãe e chorando no enterro. Olha a degradação da sociedade hoje. Brigas, lutas, guerras, vaidade, arrogâncias, pessoas que se dizem donas da verdade. E aí é isso que Pedro fala: olha eles, não no sentido de julgá-los, mas no sentido de dizer: este comportamento não é um comportamento que Cristo requer dos seus salvos. E ele fala assim: esse comportamento é de cego, vendo só o que está perto, vendo só a realidade do mundo. Quantas pessoas, famosos, não famosos, têm partido? E quantos viveram a realidade deste mundo? Dinheiro, conquistas, prazeres.
que Pedro chama aqui, vivemos essa realidade deste mundo a partir dessas perspectivas, é viver de modo cego. Cego porque não consegue enxergar o que Cristo é. E aqui ele traz uma reflexão sobre a purificação, e essa purificação tem a ver com o batismo. O batismo que, simbolicamente, né, é o ato de purificar, de limpeza. E aí ele traz a reflexão do Velho Testamento, que era um costume, e era uma ordenança de Cristo desse sacramento do batismo. Então ele fala que, olha só, mesmo que às vezes as pessoas tenham sido batizadas, mesmo que tenham passado por todo este momento de compromisso, se não vivem mais como Cristo ordenou, elas estão cegas, elas esqueceram disso tudo. Cegueira no sentido aqui de que esqueceram quem Cristo é, esqueceram o que Cristo fez, esqueceram os benefícios que é estar sobre a graça de Deus. Irmãos, então o versículo 9, ele traz essa perspectiva de que nós crentes precisamos enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Porque se não o fizermos assim, estamos cegos. Estamos acostumados a ver o mundo com as mesmas características que o mundo apresenta. Esquecidos. E aí ele termina o versículo dizendo, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E ele nos alerta, olha, não esqueçam do que Cristo fez, do que Cristo é. Não esqueçam da morte, do preço que foi pago. Não esqueçam do amor. Lembrem que o aspecto inicial aqui ele traz sobre a prática cristã, e essa prática cristã é fruto da salvação. Então aqui ele diz, olha, Cristo morreu por vocês. Então não comportem igual aqueles. Não façam isso. Não esqueçam daquilo que Cristo fez por vocês. Então ele traz dois aspectos. O primeiro é da cegueira e o segundo é do esquecimento. Então a cegueira é quando comportamos como o mundo e vivemos com as práticas do mundo. E ao mesmo tempo ele traz um esquecimento de dizer, olha, precisamos ser relembrados sempre do que Cristo fez por nós. Precisamos relembrar sempre dos efeitos, do compromisso, de quando fomos batizados, muitos crianças, mas depois da nossa profissão de fé, de ensinarmos os nossos filhos, de educarmos. Relembrem, não esqueçam dos compromissos, porque foi pago um alto preço. A salvação em Cristo foi pago um alto preço. E aí caminhamos para o versículo 10, diz assim, ó, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, aqui muitos utilizam esse texto, esse versículo, dizendo que a salvação depende do homem. E como nós já colocamos, né, no início, a salvação em hipótese nenhuma depende do homem. A salvação é um ato de Deus, exclusivo. Ele o fez no seu tempo, antes da fundação do mundo. Ele tem os seus, e nenhum dos seus se perderá. Mas aqui, novamente, então, Pedro ele reafirma então, a responsabilidade de que, irmãos, procurai com diligência. Aqui, então, diligência diz responsabilidade, esforço. Aqui, novamente, Pedro, então, ele chama, olha, você precisa esforçar-se. Às vezes você está cansado, mas você precisa esforçar para fazer o trabalho de Deus. Às vezes você está desanimado, mas você precisa esforçar para obedecer a Deus. Às vezes a vida te coloca tantos empecilhos, problemas, situações, mas você precisa esforçar para superar isso. O esforço por quê? Porque Cristo te salvou. Não para você conseguir a salvação, mas o esforço porque, fazendo isso, tendo essas práticas, nós estaremos cada vez maior, né, cada vez mais confirmando aquilo que Cristo fez por nós. Então aqui mostra
a questão do nosso testemunho. Como as pessoas têm nos visto, como têm sido as nossas atitudes perante a sociedade, perante a igreja, como tem sido aquilo que nós temos feito, que testemunha realmente os efeitos dessa salvação em Cristo Jesus. E aqui ele fala, procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, o Senhor é aquele que nos conhece e que nos criou, né? De todos os tempos, em todo momento. E Ele conhece a nossa natureza pecaminosa. O Senhor é aquele que nunca é ou foi pego de surpresa, mas é aquele que realmente conhece a fundo o nosso coração. E aqui, então, nesse versículo, ele fala assim, olha, irmãos, este efeito e esta diligência, essa responsabilidade, ela vai evitar que vocês caiam, que vocês tropecem. Vejam como a misericórdia de Deus nos cerca de uma maneira graciosa. Reconhecendo aquilo que nós somos, ele diz, olha, pratiquem isso, perseverança. Tenha perseverança nisso. Tenha responsabilidade, lutem. Porque essa luta vai trazer benefícios. Não desista. Não canse de você. Não canse do Evangelho. Não canse dos irmãos. Não canse da igreja. Lute. Olha aqui os versículos, irmãos, ele traz, procurai com diligência, aqui não traz o aspecto da facilidade, como já falamos há algum tempo atrás aqui. Não há espaço para dizer que vai ser fácil. Não há espaço para dizer que não precisa ter realmente uma luta constante ali contra as nossas vontades. Mas como reafirmamos, o Senhor aqui não está afirmando ou procurando as nossas desculpas. Ele está reafirmando a sua vontade. Ele está reafirmando a sua palavra de que vocês precisam caminhar. Vocês precisam lutar. Vocês precisam ter responsabilidades. Vocês precisam continuar. Porque é isso que o Evangelho quer de vocês. E fazendo isso, lutando contra essas coisas, estaremos confirmando, sim, a nossa eleição e a nossa vocação. Vocação, chamado de Deus. Eleição de Deus. Nós estaremos com essas ações, não no sentido que são essas virtudes aqui narradas, mas um compromisso com Cristo, com toda a sua palavra. Isso traz paz ao nosso coração. E aqui é o texto dizendo, cada vez confirmando. Confirmando é o quê? Descansando. A partir de que nós realmente possamos estar buscando o Evangelho, buscando o comprometimento com Cristo. Aqui traz a ideia e a mensagem de que isso vai trazendo paz ao nosso coração. Vai trazendo, olha, podem ficar calmos. Não estamos aqui falando que não iremos pecar. Estamos falando que não vamos, às vezes, explodir, que não, às vezes, teremos momentos ruins. Mas dizer, é preciso lutar contra isso. É preciso caminhar. E essa caminhada, e essa diligência, que é constante, dia após dia, hoje, amanhã, depois e depois e depois, traz paz e calma ao nosso coração. Dizendo, olha, além dos efeitos que é aquilo que Deus requer de nós, Ele vai nos trazer a segurança da salvação em Cristo Jesus. E Ele vai também nos evitar de tropeços. Porque quanto mais perto da palavra de Cristo, quanto mais perto do compromisso com Cristo, mais afastados nós estamos do nosso eu, dos nossos desejos, das nossas falhas. E caminhando aqui para encerrarmos, irmãos, traz o versículo 11 e depois o versículo 12 até o 15. Diz assim, pois desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o versículo 11 reafirma isto que eu disse.
Através dessas características, então, que nós faremos, então, suprida é o quê? Confirmada a nossa segurança. A nossa segurança da salvação não está nos nossos atos, em nós mesmos, mas está em Cristo Jesus. E ao praticarmos e vivenciarmos aquilo que Cristo diz, nós ficamos descansados neles. E aí nós podemos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não nos nossos méritos, não porque fazemos essas coisas, mas é porque, ao praticá-las, nós estamos sendo usufruídos e compreendemos a graça de Deus ali em nosso meio. E o versículo 12 caminha assim: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A partir do versículo 12 ele traz: eu sei que vocês sabem disso tudo, eu sei que já falaram com vocês a respeito disso, mas é preciso sempre confirmar, é preciso sempre lembrar. Aqui um outro aspecto muito relatado sempre nas Escrituras são as lembranças. Na quinta-feira falei a respeito do 1 Coríntios capítulo 10, e lá falando sobre a respeito das lembranças do Antigo Testamento para não desviar. O nosso tema foi cuidado para não desviarmos do Evangelho. E o 1 Coríntios 10, de 1 a 15, ele traz então essas reflexões sobre o Antigo Testamento, sobre como o povo de Israel foi libertado, como que Deus agiu no meio daquele povo e como aquele povo depois agiu de forma errada para com o Senhor. E aqui novamente, a partir do versículo 12, o Senhor traz também sempre a lembrança. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós já sabemos o que aconteceu com aqueles que desobedeceram a Cristo. As Escrituras nos relatam N textos, contextos históricos sobre aqueles que fizeram aquilo que Deus não ordenou. Nós sabemos como Deus tratou o pecado. Nós sabemos como Deus tratou o pecador. Nós sabemos como Deus é um Deus santo, misericordioso, gracioso, mas um Deus que não aceita o pecado. E aqui ele mostra, olha, não precisa realmente apenas saber, mas é preciso constantemente lembrar sobre isso. Porque a lembrança vai nos trazendo preocupação ou avaliação. Imagina que nós lembrarmos realmente todo dia como está o nosso proceder. Nós não ficaríamos mais preocupados? Ao fato de nós entrarmos no esquecimento e vivermos os nossos dias, como se diz a música aí, né? Como se não houvesse amanhã, como isso nos deixa distantes. A lembrança faz parte, podemos dizer aqui, da pedagogia de Cristo. É preciso sempre lembrar o que Cristo fez. É preciso lembrar que as promessas de Cristo, todas que foram passadas, né, e as que virão de vir, serão cumpridas. É preciso lembrar que Cristo, ele tem um padrão, ele tem o seu modo de ser, ele tem o seu modo de que o povo deve agir. E o versículo 12, ele traz apenas essa reflexão: sejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então, irmãos, não esqueça da verdade. Embora sejamos cientes, ouvintes, mas dia após dia é preciso lembrar da verdade de Cristo. Dia após dia é preciso lembrar o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Ele irá fazer. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que há o céu, que nós esperamos, confiamos, mas nós não podemos esquecer que há o inferno, um lugar que muitos já estão, um lugar que muitos, dia após dia, têm caminhado, em um lugar onde realmente haverá dor eterna, sofrimento. Essas precisam ser lembranças. Fazem parte da nossa vida para nós não acostumarmos com o nosso eu, com a nossa forma.
É preciso sempre lembrar que Deus justo tem um caminho. É preciso lembrar das verdades bíblicas. E por isso a prática cristã, o compromisso com a igreja nos estudos, nas pregações, elas nos fortalecem espiritualmente. O fato de estarmos nessa manhã, o culto à noite, ou a possibilidade dos trabalhos durante a semana, não é apenas um ato religioso ou algo que criado a partir das ideias humanas, mas é algo instruído por Deus, e aí temos o culto, né, instituído no domingo, que é a realização de que precisamos ser lembrados dia após dia das verdades bíblicas. Não podemos nos esquecer das verdades bíblicas. E aí ele caminha para o versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. E o 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E aqui o tabernáculo, ele não quer dizer a questão espiritual, ele quer dizer a vida dele. Ele quer dizer, olha, eu sei que há algum tempo eu não estarei mais convosco. Ele diz, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que Cristo irá me chamar. E por isso, nesse tempo que eu estou vivo, eu quero fazer aquilo que Cristo me mandou fazer. Ele termina, então, essas primeiras partes aqui, que vão até o versículo 15, e depois ele vai começar a continuar tratando sobre outros assuntos, mas dizendo, olha, aproveitem a sua vida. Vivam a vida dentro do Evangelho. Porque a qualquer hora Cristo vai nos chamar. Qualquer hora, essa vida nossa irá passar. E Pedro estava ciente disso. Estou certo, nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente. Aí versículo 15, encerrando. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembranças de tudo. Irmãos, aqui ele termina então novamente reforçando. Esforcei-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, vocês lembrem daquilo que eu preguei. Pedro, que tinha confiança total de que ele escrevia, expunha, explicava a verdade bíblica. E essa também deve ser uma nossa confiança no nosso dia a dia, irmãos. Ao confiarmos na salvação em Cristo Jesus, ao descansarmos nessa salvação e ao vermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos ter a consciência de que o nosso testemunho será lembrado, impactará pessoas e pessoas e pessoas. Aqui Pedro ele diz, né? Falei Paulo, mas é Pedro. Pedro ele fala a respeito então de que é até o último minuto. A nossa luta é até o último segundo de vida, até o nosso último respirar. Aqui ele fala que devemos ter esse compromisso com Cristo, algo tão sério, algo tão evidente em nossas vidas, que nós possamos viver isso até o nosso último respirar. E sabendo que o Senhor nos chama a qualquer tempo. E sabendo que a minha vida no presente, ela precisa ser um testemunho para as outras pessoas. Se nós olharmos tantos pastores, né, podemos dizer, dentro da nossa linha calvinista, que deixaram exemplos, testemunhos de vida, e hoje podemos dizer a igreja presbiteriana é fruto de exemplos desses pastores. E aqui então Pedro termina, quais os frutos, quais os exemplos que nós temos deixados para as próximas gerações também? Qual o testemunho que nós vamos deixar? Eles lembrarão que o nosso tempo, a nossa vida aqui foi um exemplo diante de Cristo? Lembrarão que nós testemunhamos essas verdades bíblicas? E aqui Pedro, então, ele termina
início dessa carta dizendo: olha, foi por isso que eu escrevi essa carta para vocês. Para que vocês realmente tenham a consciência, mas tenham a responsabilidade das suas atitudes. E lembrem a todo tempo do que a verdade bíblica é, do que o Senhor nos chama a fazer e de como deve ser a nossa realidade na vida cristã. Irmãos, então Pedro, nós podemos dizer um resumo, né? Estaremos encerrando aqui, faltam 5 minutos. Devemos dizer então essas primeiras cartas, essa primeira carta aqui a partir do versículo 1 ao versículo 15, né? Aqui nós estamos estudando, Pedro é uma afirmação bíblica. Nós podemos ver que ele traz ensinamentos de responsabilidades para a nossa vida cristã. Nós podemos ver que a nossa conduta, as nossas ações, não existem espaço para dizer que eu faço o que eu quero e que ninguém tem nada a ver com isso. Eu preciso pensar no como eu tenho feito. Eu preciso pensar no próximo. Eu preciso pensar se aquilo que eu estou publicando, que eu estou mostrando, que eu estou vivendo no meu dia a dia, é coerente com o Evangelho de Cristo. A minha vida, que é de Cristo, ela precisa ser moldada realmente por Cristo. O meu testemunho precisa ser testemunho de Cristo. Porque a partir de Cristo que Ele me escolheu, Ele que salvou, foi Ele quem me instruiu, determinou todas essas coisas relatadas aqui em Pedro. Então, irmãos, nós podemos ver que hoje em dia, na nossa sociedade, há tanto individualismo, no sentido das nossas ações, e aqui Pedro, ele, dentro desse resumo que estamos fazendo, ele traz então, irmãos, olha, nós somos exemplos, não por nós mesmos, mas porque Cristo nos escolheu. A nossa responsabilidade de testemunhar, de responsabilidade de compromisso, não é porque eu quero, não é porque eu entendo desse jeito, é porque a salvação de Cristo me impõe tal atitude. Nós cremos e gostamos e descansamos na salvação, temos que fazer isso, é um aspecto da perseverança. Mas essa salvação nos impõe limites, nos impõe procedimentos, que é responsabilidade, nos impõe uma perseverança de procurarmos, de trabalharmos constantemente. A salvação é de graça, é mérito de Cristo. Mas esse mérito, essa graça, nos traz como igreja, como servos de Cristo, responsabilidades na vida cristã, no testemunho cristão, na igreja, na sociedade, em casa, no trabalho. A salvação em Cristo nos submete a negar talvez aquilo que achamos, pensamos, a total dependência do Evangelho de Cristo. Quando assumimos e como descansamos na graça salvadora de Cristo, Pedro está dizendo aqui, nós assumimos esse compromisso de negar tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou. Quando descansamos na graça, na salvação de Cristo, eu assumo por Cristo o ato de caminhar, de negar a mim mesmo, de fé, de domínio, de perseverança, de piedade. Não de algo gradual, mas de algo constante. Pedro está dizendo, a salvação, ela nos traz isso. Eu não sou assim porque eu vou ser salvo. Eu sou assim porque Cristo me salvou. E caminhando assim me traz alegria. Caminhando assim me traz conforto. Caminhando assim me livra de mim mesmo. Caminhando assim me livra daquilo que eu sou, da minha maldade. E caminhando assim,
eu sou exemplo, eu sou testemunho. Caminhando assim, eu edifico a igreja de Cristo. Caminhando assim, a igreja de Cristo produz frutos. Caminhando assim, ela deixa de ser ineficaz, improdutiva. Mas ela cresce, porque ela está firmada em Cristo. E porque Cristo nos dá condições de fazer isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos dê condições de criarmos e de buscarmos realmente essas lembranças, essas verdades bíblicas, e que nos guiem em todas as nossas ações nesta manhã, dizendo: lembremos, pratiquemos, mas reavaliemos as nossas ações, as nossas atitudes. Amém?